Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marco Polo Play, o podcast da Marco Polo. E hoje temos duas formas de comemorar esse episódio. A primeira delas são os 75 anos da Marco Polo, comemorados no dia 6 de agosto. E a segunda é que estamos presentes na Latibus 2024, uma das maiores feiras do transporte da América Latina. E o terceiro motivo de comemoração são os meus convidados aqui presentes. São pessoas que representaram já a Marco Polo e representam a Marco Polo ao redor de todo mundo. Então temos aqui José Luiz Moraes Góes, diretor de operações internacionais e comerciais no mercado externo, que já morou na Argentina, na Índia, na Malásia e no México. Ângelo Zelami, gerente comercial, atualmente reside em Dubai, é responsável pela parte de vendas na região do Oriente Médio e África. E Juliano Leorato, consultor comercial que já vivenciou aí, né? Já teve uma experiência na África do Sul e no México também. E eu queria começar esse episódio perguntando para vocês como que a história de vocês com a da Marco Polo se cruzou. Quando que vocês começaram? Como que foi todo esse processo? Bom, acho que por ordem de chamada já. Eu comecei na Marco Polo em 2007 como estagiário. E desde sempre eu trabalhei no departamento do comercial, na área de exportação, né? Então aí já se vão quase 17 anos. E durante esse período aí que eu trabalhei na área de exportação, focado em vendas, né? Já tive a oportunidade de atender diversos mercados que a Marco Polo trabalha. Tanto na América Latina, quanto no Oriente Médio e na África, né? Então minha trajetória mais ou menos sempre foi nessa área. Comecei como negociador, depois no cargo de consultor, e agora estou atuando como gerente baseado no escritório que a Marco Polo tem em Dubai, onde a gente, de lá, coordena as ações comerciais no Oriente Médio e na África. Bem, eu tenho um pouco mais de tempo que o Ângelo, né? Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, me formei em engenharia mecânica e em 92 fui morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio para aprender o inglês. E eu não queria ficar em São Paulo, achava a cidade um pouco complicada e tudo mais, e surgiu a oportunidade de ir para Marco Polo. Então, em 1993, peguei o meu carrinho, botei o que eu tinha de bagagem na traseira do carro e fui parar em Caxias do Sul, né? Realmente comecei ali a minha história. Entrei na área comercial, como o Ângelo também tem a história na área comercial, fiquei 10 anos. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar por 15 anos na área de engenharia, desenvolvimento de produtos. O ônibus é muito técnico, né? Então isso aí ajuda muito também aí a argumentação de vendas, podemos dizer assim, né? E em 2016 eu acabei voltando para a área comercial, né? E agora estou com essa função aí, sendo responsável pelas exportações desde o Brasil e também com as operações internacionais, né? Então são 31 anos de história aí, como você falou, né? Desbravando o mundo, e a gente vai detalhar um pouquinho mais disso aí no nosso bate-papo de hoje. E eu comecei minha trajetória é um pouco diferente. Eu comecei na escola, a Marco Polo tem uma escola de formação profissional, então ela oportuniza jovens da comunidade próximo à empresa, e a gente trabalha há 1 ano dentro da Marco Polo, aprendendo todas as atividades relacionadas à produção de carroceria. Então desde mecânica, elétrica, pneumática, a gente passa estudando tanto teórico quanto prático aí, o dia inteiro, para que a gente, quando passe para a linha de produção, tenha conhecimento em qualquer área da fábrica. Depois desse 1 ano, então, trabalhei na parte de embalagens, trabalhei em faturamento, documentação de exportação, passei por diversas áreas. E aí, isso em 2003, comecei, então mais de 21 anos já. Depois tive uma experiência na África do Sul, na área de logística, tinha alguma interação com clientes devido à área de peças de reposição. E há pouco, faz 2 semanas que retornei do México, de uma experiência que tive lá também. Aí sim, na área comercial, que é onde eu atuo hoje, desde que eu voltei da África do Sul, atuando na área comercial, e agora sim, nessa experiência no México, focado na interação direta com clientes aí. Bacana. E eu tenho uma pergunta que é geral para todos vocês, né? Quem se sentir confortável. A gente sabe que tem muita diferença, tanto comercial quanto cultural. Qual que foi para vocês o maior desafio nos países em que vocês já residiram? Olha, difícil. Assim, ó, é uma bela pergunta. Eu acho que além da empresa que a gente trabalha e do produto que a gente faz, que é tão apaixonante, eu acho que o que torna nossas
experiências é ainda mais apaixonante, eu acho que a palavra que eu quero dizer são os diferentes, a dinâmica que a gente atua no mercado, né? A gente está falando de ter que negociar, poxa, a gente aqui na feira está recebendo cliente, por exemplo, da África do Sul, do Chile, do Peru, do Equador, de Angola. Tu olha o tamanho das diferenças culturais que a gente tem que ter para negociar, né? No final do dia, o nosso cliente ele tem o mesmo perfil, que é um operador de ônibus, né? Mas as diferenças culturais, elas pesam, né? Pesam bastante, né? Cada negociação é diferente, né? Tá com um cliente da África é diferente da negociação que tu leva com um cliente da América Latina. Então, tudo isso tem que levar em conta. Acho que esse é o desafio mais importante aí que a gente tem. Esse jogo de cintura aí com cada cliente é difícil, bem complicado. E cada um tem um foco, né? Tem mercado que vai falar de preço, tem outros não, que valorizam realmente o nosso produto, que é um premium, um produto premium, né? Então fica talvez um pouco mais fácil e etc, né? Mas aí, levando um pouco mais para o lado cultural, né? Eu que tive algumas experiências um pouco fora do padrão aí, né? Não é tão simples assim, né? Você tem que... O primeiro ponto e mais importante, eu acho, você saber respeitar a cultura, né? Não adianta querer fazer um copy-paste de cultura ou de processo que a gente tem no Brasil para qualquer outro mercado. Porque tem regras diferentes. Na Índia, que eu fiquei lá, tinha as castas. Na Malásia, que eu morei, tinha toda a parte de muçulmano, que o Ângelo também deve sofrer lá em Dubai, né? Que tem que respeitar a sexta-feira, que tem que respeitar o Ramadã, né? Na Índia tem que respeitar os feriados, tem que respeitar o cara que chega para trabalhar descalço, porque naquela semana ele não pode vestir sapato. Então, tudo isso a gente tem que estar aberto, respeitar, né? E, logicamente, de alguma maneira, entender e saber lidar com isso, né? E, lógico, eu tive a oportunidade de fazer expatriação 2 vezes sem família, é mais fácil, né? É mais doloroso porque a família fica longe, mas acaba você focando no trabalho, e 2 já com família, né? E o segredo é a família estar bem adaptada, né? No caso que eu fui, né, nas 2 com esposa e filhos, na primeira, Malásia, eu tive mais dificuldade por causa do idioma, por causa da cultura. Tudo isso dificultou bastante. E a família não bem resolvida é difícil, né? O México foi totalmente ao contrário. Por ser um país latino, eu acho que tudo ficou mais fácil, né? Então, minha esposa ama o México, fala do México até hoje, meu filho também. Eu fui com 2, voltei com 1. Uma ficou lá morando, não quis voltar, né? Porque se adaptou tão bem, né? Então, também é muito importante a família que vai nessa jornada contigo esteja também com essa disponibilidade de aprender coisas novas, mundo novo, etc. Faz toda a diferença a adaptação da família também, né? E que característica que vocês trouxeram depois dessa vivência para o trabalho de vocês na Marco Polo? Se teve alguma característica específica de cada cultura ou de cada país que vocês aprenderam e absorveram para o trabalho de vocês hoje? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça quando tu fala em... eu conheci o Juliano antes de ir, o Juliano depois, quando ele voltou, por exemplo. A gente conhece já bastante há tempo. uns 15 anos, eu acho. 15 anos. Uma experiência assim, ela te traz uma maturidade pessoal. Eu vou dizer principalmente porque a gente... pessoal que esse amadurecimento e essa vivência, essa capacidade de tu estar lá, chegando, no meu caso, lá em Dubai, e tu ter que resolver as coisas para te adaptar, para dar condição para tua família, para tu. No meu caso, fui só eu e minha esposa. É mais fácil do que com os filhos também, né? Tu tem outra pessoa para se adaptar. Então, acho que essa maturidade pessoal, uma vez que tu traz de volta para o trabalho, eu acho que isso aí faz parte do desenvolvimento. E eu entendo, a Marco Polo, a gente usa inclusive essas oportunidades como a gente para desenvolver pessoas, né? É muito, muito interessante, né, Juliano? E normalmente as oportunidades que a gente tem no exterior são oportunidades de crescimento. Então a responsabilidade aumenta. E aí tu vem com uma outra perspectiva de mercado, uma bagagem maior. Normalmente a nossa relação dentro da fábrica é com representantes, porque a gente tem estrutura cada um dos países da América Latina. Então essa relação é mais com o representante, não é tão com o cliente final. Então, tu estando na ponta, tu estando nessa África, México, Dubai, a relação é um pouco diferente porque é com o cliente final, então a responsabilidade é muito maior, né? Eu também trago um ponto interessante, né? Eu acho que
respeitar o limite e a velocidade das pessoas, né? Às vezes a gente acha que lá fora todo mundo tem o mesmo ritmo, não tem. A gente, quando volta para a fábrica, para a matriz, né, no caso, depois de uma expatriação, você tem que entender isso, né? Então, às vezes, a cobrança que a gente faz também tem que ser um pouco mais moderada, porque sabe que lá fora a gente, né, teve que... Né, no México a gente tem o famoso... Na Índia tinha, né, o 2 minutes, sir, né? Os 2 minutos da Índia é 6 horas, né? No México é a horita. É a horita no México, né? Então a gente tem que saber que cada um tem a sua velocidade. Então trazer isso para Marco Polo também nos ajuda um pouco a botar o pé no chão e não querer forçar. Isso também acho que torna um ambiente mais salutar para trabalhar dentro de uma empresa. Sabe? E até ver como é que tu é atendido quando tu tá fora pela Marco Polo. Porque às vezes tu acha que tu faz o teu melhor e tá atendendo legal a nossa rede de representantes, as nossas fábricas fora, mas tu estando lá e sendo atendido pela fábrica, pô, a gente pode ter oportunidade de melhorias aqui, pode trazer isso para outros mercados, então também isso a gente utiliza muito para melhorar interno a fábrica. O Juliano pegou um ponto muito bom, né? Assim, só quem está fora sabe como é difícil estar fora, né? Porque, lógico, você pega uma Marco Polo com, sei lá, 16 mil pessoas. Tem gente praticamente em todas as áreas, cobrindo todas as áreas, especialistas em várias áreas. Quando você está fora, às vezes você tem que faturar, né? Comprar, produzir, né? Você tem que saber um pouco de tudo. Então, isso realmente dá uma bagagem, como o Juliano falou, fantástico. Muito, muito legal mesmo, né? E saber... que quando volta, pedir ajuda. O importante é que a Marco Polo tenha consciência que o negócio não está só no Brasil. Ela hoje tem fábricas aí, 6 fábricas espalhadas no mundo, né? Se contar as 3 da Austrália, até mais, né? Mas que todas fazem parte do mesmo grupo e precisam de ajuda às vezes, né? Ou muitas vezes. Então tem que estar sempre disposto. E eu vejo que a Marco Polo também cresceu muito. Antes era meio que, não, eles estão lá e se viram. Hoje não, eu que estou responsável pelas operações internacionais, vejo que é uma integração muito, muito maior recentemente, de todas as áreas, sem exceção, para as operações internacionais. No final, o resultado é para a empresa, né? Então, isso é bem positivo. Com certeza. E até a gente vê uma grande adaptação para cada mercado, né? Do produto. E eu queria saber de vocês, como que vocês avaliam hoje o mercado externo nos quais vocês atuaram? Em questão de produto? Em questão de produto. Olha, eu vejo que a gente tem uma grande variação de produtos para o mercado externo. Cada país tem uma diferenciação de produtos. A gente trabalha desde os produtos mais simples para mercados da África, por exemplo, até produtos premium, com tudo que há de mais moderno, tecnológico, para mercados como o México. Então a gente tem que ter um jogo de cintura bastante grande, uma diversificação de produtos e tecnologias importante para conseguir atender todos esses mercados, porque não é um produto que a gente vai conseguir vender em todas essas regiões aí. Tem que ser bastante diversificada a nossa gama de produtos, senão a gente não consegue atuar. E tem a parte normativa também, né, Juliano? Cada país tem a sua norma, a gente tem que respeitar as normas, né? Fazer um exemplo claro, né? O nosso produto aqui tem uma determinada largura, que, né, define todo o produto, mas a gente tem que trabalhar com 2 outras larguras para entrar em alguns determinados mercados, né? Então tudo isso é um trabalho pesado de engenharia, de adaptação de produto, etc., para pelo menos cumprir a norma do país. E aí entra todas as personalizações que o Juliano falou, que tem várias, né? Eu cito uma da Índia, que a gente fazia ônibus sem porta. Urbano sem porta. O cliente fala, mas eu tenho que abrir e fechar toda hora. Para que precisa do porta? Tira a porta. Né? O Ângelo pode contar o caso do Tasseco, né? Que foi uma grande exportação que a gente fez também, né? Então, cada uma aí tem a sua pegadinha e, como o Juliano falou, a gente tem uma equipe muito forte interna fazendo todas essas adaptações e personalizações, ou por demanda de clientes ou por demandas normativas, né? O mercado externo para Marco Polo é algo extremamente importante. A gente tem hoje mais de... O José é o nosso responsável pelas fábricas fora, fábrica em 7 países, contando o Brasil, exportações para mais de 120 países. Então, a importância da marca tá no nosso DNA, realmente é algo que está, por anos, ele teve uma representatividade muito grande no resultado da empresa, né? E eu acho que uma das nossas fortalezas é realmente essa capacidade de personalizar o produto de acordo com o diferente mercado, né? Quando a gente olha um ônibus pronto, assim,
inúmeras as quantidades de diferenças que cliente A para o cliente B que opera pede, né? O José comentou um pouquinho da Índia. A gente tem uma operação, para ter uma ideia, que é uma exportação que a gente fez no início dos anos 2000. Foi um projeto bastante interessante. Foram mais de 1.000 ônibus para a Arábia Saudita, onde esses ônibus eles foram operados durante o período do Hajj. Hajj é a peregrinação dos muçulmanos a Meca. Todo muçulmano, não sei todo isso, não sou um conhecedor profundo, mas o muçulmano tem que ir uma vez pelo menos. Precisa fazer uma vez esse trajeto durante a vida dele, né? E aí tem diferenças, né? Tem pessoas que vão a pé, pessoas que vão de ônibus, pessoas que fazem diferente peregrinação. Nesse caso, esse cliente nos deu o desafio de que ele gostaria que os ônibus não tivessem teto para o teto estar descoberto durante a peregrinação, né? Para ter mais contato com Allah, né? Para durante esse um mês ele usar o carro sem o teto. E nós, poxa, o que a gente vai fazer, né? Tira o teto. Então a gente fez um teto removível. Durante esse um mês. Removível. Durante esse um mês o cliente tirava o teto, fazia a peregrinação. Depois botava o teto e operava um ônibus normal, né? Sim. Então essa é só uma das. É que essa aí ela marcou bastante nessa história, porque foi algo muito diferente, desafio, né? Eu não quero falar inédito, tá? É. Mas eu nunca vi outra, dentro do contexto de produção de ônibus global, outro projeto assim. Então é só uma. Quando a gente fala em personalização, em capacidade, em portfólio completo, é realmente alguma coisa que nos diferencia dos demais, né? É verdade. Hoje a flexibilidade da Marco Polo é muito grande, né? A gente sai de um ônibus que tira o teto até poltronas com massageador, com câmeras em todo o carro. Então a flexibilidade é muito grande para atender todas essas demandas, né? E até a gente vê, né, isso nos novos modelos, inclusive, que estão sendo lançados aqui. E eu queria saber de vocês, como que vocês acham que vai ser a aceitação nos mercados que vocês atuam ou atuaram nesses novos lançamentos que estão acontecendo aqui na Latibus 2024? Na minha percepção, quando a gente fez, começando pelo rodoviário que a gente fez, quando a gente lançou a geração 8, tu pega a história, o período que a gente lançou foi uma época bem complicada durante a pandemia. Foi em 2021, né? 2021. Mas a gente teve uma aceitação muito boa para esse produto. Hoje a gente tem nossa linha Paradiso rodando em mais de 18 ou 19 países. Semana passada a gente lançou esse produto na África do Sul. A gente teve um lançamento lá na África do Sul. Um parênteses, na África do Sul, a direção é do lado direito. Ou seja, muda pouca coisa, só muda o lado, é completamente um projeto de engenharia novo, né? Sim. Mas, e agora, com o que eu enxergo que esse Viaggio, que é o nosso, a gente tem a linha no Paradiso, a linha Viaggio no nosso rodoviário, o Viaggio é realmente um carro muito competitivo. Na 8ª geração, a geração 7 do Viaggio durou desde 2009, né? E agora nós estamos em 2024 lançando a linha Viaggio, durou 13 anos e realmente é um grande produto que a gente vai ter bastante oportunidade de trabalhar. A linha Paradiso ela tem uma diversificação bastante grande quanto a produto, a configuração. Realmente a gente entrega algo que é diferente do mercado. Nós temos componentes dentro que são automotriz. A gente não utiliza materiais de mercado, a gente desenvolve produtos para atender todas essas demandas. Então é algo que realmente dá um impacto importante no mercado. Por isso que a gente diz que o Paradiso G8 é uma linha premium por tudo que a gente entrega, todo o valor que a gente vê nesse produto. E falando dos outros dois produtos, ou dois nichos que a gente está mostrando aqui, né? Tem o Active, né? Que é o nosso elétrico. A exportação começa, de alguma maneira, a fazer também esse movimento de buscar novas alternativas de combustível. O México, voltando um pouquinho atrás, né? A Colômbia já entregou alguns lotes de ônibus elétricos fabricados na nossa fábrica da Colômbia. A Austrália tem uma participação, quase já 150 carros elétricos entregues na Austrália. O México recentemente teve 2 operações esse ano, né, para entregar também ônibus elétricos.
E a gente está explorando essa nova tendência aí de ônibus elétricos. Tem desafios ainda de preços, tem desafios de baterias, tem desafios grandes de infraestrutura, mas a gente está preparado para assim que começar a aparecer operações, né? E o Volare, que também faz parte aí do grupo Marco Polo, né? A gente está apresentando aqui o W12, que é um veículo um pouco, né, com mais capacidade de passageiros, etc., que a gente vê que pode ser que entre bem em alguns países, né? E o etanol híbrido é ainda alguma coisa que a gente vai ter que estudar. Nem todo país tem etanol, como tem no Brasil, né? Alguns sim, outros não. Mas abrindo a possibilidade de ser híbrido, quem sabe lá na frente a gente tem um motor a diesel ou um motor a gasolina, né? Mantendo as baterias aí também para ter essa pegada de zero carbono, né? Então, a gente acha que está bem, né, pessoal? Estamos aí muito bem de produtos aí e a engenharia segue trabalhando, porque a lista é grande de mais alternativas, mais opções. Mas eu acho que a ideia é aumentar os 120 países que o Ângelo falou e cada vez mais ter produtos Marco Polos mundo afora. Esse é o ponto. Ou fabricados no Brasil ou usando todas as operações internacionais, né? A gente está fazendo muito isso também, né? Daqui a pouco a gente está fabricando hoje carro na China e trazendo para a América Latina, é uma opção. Hoje já leva carro da China para o próprio Oriente Médio, né? Austrália. Então a gente está usando também toda a nossa fortaleza de estruturação externa para atender qualquer demanda que tenha, né? A gente tem que ser competitivo. Não importa de onde se fabrica o carro. E a gente também tá vendo uma pauta que está sendo fortemente difundida, que é a da descarbonização. E eu queria entender de vocês como que isso está acontecendo no mercado externo e se vocês já conseguem enxergar alguma outra tecnologia ou algum outro implemento que também esteja surgindo nesse contexto. Falando de América Latina, eu vejo que tem 3 mercados aí que estão liderando essa parte de descarbonização, principalmente voltado para o elétrico, que é Chile, Colômbia e o México agora. Esses 3 países realmente já têm uma quantidade bastante importante de veículos elétricos e seguem renovando a frota de ônibus urbanos para esse produto, né? E... Desculpa, qual a outra pergunta? Se vocês veem alguma outra tecnologia, tecnologia. Acho que o hidrogênio, né? O hidrogênio é o que parece o próximo passo aí. A gente tem ainda muito a evoluir com o elétrico, né? Tem. Falta bastante coisa, é uma tecnologia nova, mas o hidrogênio já começa a surgir como algo do futuro aí, que pode ser que volte como um produto a ser bastante comercializado, né? O Ângelo pode falar um pouco do gás, né? Que a gente tem algumas operações a gás também, né? Falando um pouquinho de África, qualquer parte de descarbonização ela vai estar necessariamente vinculada à infraestrutura, né? Então, de novo, como a gente trabalha com diferentes países, diferentes situações econômicas, diferentes situações políticas, diferentes enfim, contextos diferentes, existem alternativas que a gente também consegue atender. A gente faz alguns projetos com gás natural. Então, todo ônibus, a propulsão a gás natural, que o grande apelo disso é que ele é uma ponte, né? Ele reduz a pegada de carbono, não chega a níveis de elétrico, mas também já é um caminho, é uma ponte para chegar lá, enquanto os diferentes países se estruturam, né? Então, eu acho que nessa fala de nós ter todo o portfólio, realmente estar preparado para qualquer que seja a propulsão, a gente ter uma solução da nossa carroceria, né? Eu vou plagiar uma frase de um colega nosso da Marco Polo lá, o João Paulo, né? Ele disse que o futuro não é elétrico e sim eclético, ou seja, vai depender de tudo que a gente tem aí, né? A gente está preparado para todos, né? Na verdade, a gente tem elétrico, já fizemos ônibus a hidrogênio também, tanto na China quanto na Austrália e na Colômbia, né? Temos a gás, como o Ângelo falou, alguns projetos já caminhando, na Argentina também já temos carros a gás, então a gente está pronto para o que der e vier. Pronto para tudo. Em relação ao mercado externo, né? Como que vocês veem a Marco Polo no sentido de diferencial dos concorrentes do próprio mercado externo? Eu acho que quando a gente fala de concorrente, né? E de novo, a Marco Polo sendo uma empresa global, a gente foge um pouquinho da ideia de Brasil, né? O Brasil é um hub de produção do nosso produto, com certeza. A gente tem aqui na própria feira concorrentes com produtos bem interessantes também. O que é bom no final do dia, uma solução para o mercado, né? Cada um na sua estratégia, mas a gente tem que também observar os outros hubs de produção, né? Por exemplo, a gente fala em produto asiático, mais específico chinês, a gente fala em produto feito na Europa,
a gente fala em produto feito na Turquia. Então existem hubs de produção do nosso produto, né? Então o que a gente enxerga que é esse nosso posicionamento, né? Nós tendo a fábrica no Brasil, na Argentina, Colômbia, México, África do Sul, China, Austrália, a gente está, que nem o Zé falou, bem servido para atender o mercado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, né? Nós tínhamos ano passado uma operação no Catar, a gente entregou parte dos ônibus do Brasil, parte dos ônibus da China. Então eram projetos diferentes, com níveis de especificação diferente, níveis de preço diferente. A situação logística é algo que nos afeta muito quando fala em exportação, né? Porque eu te falei as 7 fábricas, mas não dá para esquecer que esses ônibus precisam chegar no país, né? E com toda a pós-pandemia, dificuldades logísticas e tudo mais. Mas eu acho que realmente essa nossa presença, a gente consegue participar e atacar diversas, qual que seja a concorrência, a fonte de produção da concorrência, né? E aí entra a nossa parte de diferenciais competitivos, que isso aí é uma outra história, né? Com isso a gente consegue ganhar escala, né? A gente tem fábrica para atender volumes. Então, ou produção na África do Sul, ou produção no México, dividir lotes, produz parte no México, parte no Brasil. A gente não deixa o cliente sem atender, a gente consegue atender qualquer demanda, qualquer volume, devido a toda essa flexibilidade que a gente tem e tamanho que tem em todas essas fábricas, né? A briga no mercado externo é de cachorro grande, né? Como a gente diz, né? O Brasil a gente conhece bem os concorrentes, mas como o Ângelo falou, né? Lembrando também temos o México, né? Com concorrentes fortíssimos, né? Sim, a minha visão como empresa, nada mais assim, motivador de olhar no espelhinho e ver alguém atrás correndo atrás, porque nos dá mais força ainda para ir adiante, né? Eu acho que você estar sozinho no mercado também é ruim, não é saudável para a empresa, sabe? Então, um concorrente por trás, sempre inovando e tudo mais. E nós, como protagonista, né, até está na nossa visão ali ser protagonista em todas as soluções e tudo mais, é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tem que ter aí essa pegada de ter sempre alguém aí querendo sempre ser melhor que a gente, porque a gente tem time, tem produto, tem, sei lá, uma cultura muito, muito favorável, a gente sempre está na frente. Até a gente falando em cultura, eu queria falar um pouquinho sobre cultura da empresa. A gente sabe que a Marco Polo ela tem uma cultura muito forte, principalmente no foco em pessoas. E eu queria entender como que isso funciona lá no mercado externo, qual que é o perfil do passageiro e do cliente do mercado externo e como que vocês se adaptaram a isso. É quase que um sobrenome, né? É o Zé da Marco Polo, né? Então, poxa, tu vê, eu sou mais novato aqui, tô há 17 anos, também já é uma caminhada, né? O Zé fez agora 31, né? E o Juliano 21. Meu primeiro emprego. Então essa parte de cultura é algo que ela é inserida no nosso dia a dia e a gente tenta, claro que passar o propósito e por que a gente está lá para as pessoas que entram, né? Eu acho que o momento ele é bastante interessante, claro, sempre tem essa troca de geração de pessoa, essa troca de geração e tudo, e nós conseguir passar os 75 anos que a gente tem a nossa cultura desenvolvida durante esses 75 anos ainda mais, né? Sim. O nosso fundador dizia, né? O importante são as pessoas. E realmente isso tu vê, independente da fábrica em que a gente está no mundo, tu vê que a valorização das pessoas é muito forte. É muito forte dentro da companhia. Tem programas, atividades para todo o público, para todas as culturas que a gente está inserida. Realmente isso é muito forte lá dentro. O próprio CTM, né? Centro de Treinamento Marco Polo, a famosa escolinha, né? Como a gente diz lá dentro, o Juliano é fruto disso, né? Aí se começa. São pessoas de 16, 17 anos, né? Fica no trabalho ali de começar a conhecer um pouco das áreas, depois se identifica. A gente já bota as pessoas ainda nesse processo do prazo que eles estão no treinamento também, na área, teoricamente, destino da pessoa. Tudo isso começa, de alguma maneira, fazer essa cultura permear, né, entre todos os níveis. Eu acho que o maior desafio que a empresa tem hoje justamente são as mudanças de gerações, né? São outras cabeças, outros valores, etc. Mas quando chega na empresa, é acolhido e tudo mais, fica tudo mais fácil, né? Então,
esse é um ponto muito importante, né? As pessoas dentro da empresa são um fator-chave de sucesso. Perfeito. E isso também a gente transporta pessoas, né? Então, é realmente, acho que essa parte da cultura do nosso ônibus, ele é feito por pessoas. Hoje no grupo são quase 15 mil funcionários, né? Quase 15 mil colaboradores que a gente tem distribuídos nas fábricas, nesses 7 países. E tu pediu do nosso cliente, né? Realmente é uma pessoa, é uma vida que a gente está transportando, né? Então, qualquer coisa que a gente desenvolve, o principal quesito que a gente pensa é essa parte de segurança, né? Que a pessoa consiga ir do ponto A para o ponto B. Marco Polo aproximando pessoas, né? O nosso slogan, né? Então, eu acho que também nesse sentido... Segurança e também conforto, né? Eu acho que o passageiro bem acomodado, numa boa poltrona, com seu USB, às vezes com seu monitorzinho para ver algum filme, isso faz toda a diferença. Mas o Ângelo pegou bem, segurança e conforto para os passageiros. E aí isso todo mundo, qualquer país vai gostar, né? O ônibus é seguro e o ônibus é confortável, então isso não é tão complicado de resolver. E nós, por exemplo, temos só de poltronas, o Juliano falou algumas, massagem, leito, semileito, então tem todas as opções, né? Então isso ajuda bastante aí na cativação do passageiro pelo ônibus do Marco Polo, né? Perfeito. E como que vocês veem o futuro da Marco Polo no mercado externo? Promissor, né, pessoal? Promissor, né? Olha, eu acho que com tudo que a gente está desenvolvendo, né? E voltando de novo para a parte de produto em si, né? Acho que não tem um segmento que a gente não tenha alguma coisa para atender. Seja caro, barato, a gente tem solução, né? E a gente tem que trabalhar. Eu vejo o futuro bastante promissor, né? A gente tem as nossas operações fora, hoje já dando um resultado bastante interessante. O Zé falou um pouquinho da integração das fábricas. Então a ideia é nós, além de manter, expandir e abrir novos segmentos, né? Tem 2 produtos novos aqui que a gente hoje em dia foram desenvolvidos mais para o Brasil, mas são coisas que a gente pode atender, né? Toda a parte de eletrificação ainda é um universo que nos próximos anos vai ter muita oportunidade, né? Então acho que mais 75, Vai mais 75 nessa pegada, né? Muitos desafios, né? Agregar todas essas novas tecnologias, tudo que está surgindo de novo. O Marco Polo tem uma área grande de desenvolvimento, que busca novos recursos para integrar nos nossos ônibus, né? Para oferecer melhores serviços para os passageiros. Então, um desafio grande que eu vejo é integrar tudo isso de novo que está surgindo nas nossas carrocerias. E lógico, produto a gente tem, né, e pessoas também, né, assim, falando especificamente da minha área, né, aqui temos os 2 que trabalham comigo, temos mais toda uma equipe aí, mais um gerente que atende Latam, né, que é o par do Ângelo, mais alguns consultores divididos por mercado, mais depois a turma de negociadores que dá todo o apoio pra gente. É uma equipe muito boa, né, e está crescendo, tem muita gente jovem ali, então é uma questão de vai passando, né, vai aprendendo, vai colocando as pessoas nas dificuldades, aí que se aprende, né? Então a gente às vezes faz também o que a gente chama de job rotation, né? Porque os mercados são difíceis, são diferentes. Às vezes na Argentina vende um produto que não vende na Colômbia, por exemplo. Então, vamos trocar essas pessoas porque acaba preparando melhor, né? Então, tendo o produto, tendo aí, como o Juliano falou, toda a parte de desenvolvimento. E a Marco Polo não é só isso, né? Tem que produzir. Então, a capacidade de produção, etc. Com gente qualificada é o segredo de mais 75 anos no mínimo, né? Certeza. Pessoal, então a gente já vai finalizando o nosso bate-papo. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Foi bem interessante ter todas essas vivências juntas aqui. E eu vou deixar um momentinho, então, para cada um de vocês se despedir do nosso público. Bom, obrigado. Obrigado por nos receber, por esse bate-papo. Nessa data tão especial para nós, né? Esperamos que tenhamos dividido um pouquinho das experiências aí. Foi um prazer. Da minha parte também agradecer a oportunidade, né? Acho que é bem legal a gente compartilhar um pouco aí da nossa vivência fora e tudo mais. Dá para viver, todo mundo consegue passar por isso e é um super aprendizado, né? E eu também não poderia deixar de agradecer a minha família, né? Que no final,
sempre comigo nessas, às vezes comigo, às vezes semigo, né? Mas de qualquer maneira, é um aprendizado para eles muito, muito legal e eu recomendo sempre, né? Quem tiver a oportunidade de fazer uma expatriação, né? Se possível com família, faz toda a diferença, né? Então agradecer aqui a minha família por todo o suporte que sempre me deu nessa minha jornada e sem eles eu não ia chegar onde eu cheguei hoje. Bacana. De minha parte também agradecer a oportunidade, acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho que a Marco Polo não é só a produção de carrocerias, né? Tem todo um lado humano aí, toda uma estrutura voltada para isso, um suporte que a gente precisa ter quando está no mercado, então é legal passar isso para o público para mostrar que realmente não se produz só carroceria e tem toda uma preocupação por trás aí para que a gente se sinta bem e consiga desempenhar o trabalho, né? Perfeito, agradeço novamente então a presença de vocês aqui, agradeço também ao nosso público que nos assistiu até agora, nos sigam nas redes sociais, fiquem ligados também nos próximos episódios do Marco Polo Play. Até mais!